Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio. Para a aula de hoje, iremos resolver uma questão envolvendo plano inclinado, um assunto extremamente importante para a nossa caminhada rumo ao Enem. Vamos lá. Então, a questão ela diz o seguinte: o bloco da figura de massa 50 kg sobre o plano inclinado perfeitamente liso, com velocidade constante, sob a ação de uma força F, constante e paralela ao plano, adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da força F em newtons vale... Bom, então olha o que ele está me dando aí. Ele me deu a massa dessa questão, tá? Ele me disse que esse corpo ele está num plano inclinado, conforme a figura, e o sistema ele é perfeitamente liso, ou seja, não tem atrito, tá certo? E ele está me dizendo que está sendo empurrado, esse corpo está sendo empurrado por uma força F paralela ao plano, tá? A pergunta dele é: qual é o valor dessa força F para que a velocidade permaneça constante? Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, eu já anotei aqui as informações que ele me deu. A massa é igual a 50 kg. A velocidade é constante, a força é paralela ao plano e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, vamos representar as forças para que assim a gente fique melhor o entendimento, tá bom? Bom, então primeiro, esse corpo ele tem massa, se ele tem massa, então vai ter uma força puxando ele para baixo, chamada de força peso, tudo bem? Então, está aqui a representação da força-peso. No entanto, essa força-peso ela vai gerar algumas componentes, uma no eixo X e a outra no eixo Y, certo? Ou seja, ela vai ter uma componente nesse eixo aqui, que nós vamos chamar ela de peso na direção Y, tá? Traçando aqui um eixo, certo? Deixa eu só melhorar aqui essa reta. Então, aqui você tem um eixo Y, tá? E aqui você tem um eixo X, tudo bem? Só melhorar aqui esse X. Pronto. E aí, então, você vai ter uma força também nessa direção, que é o peso puxando para baixo, tá? Então, você tem aqui um peso na direção Y, que faz com que o corpo fique colado à superfície, e um outro peso aonde faz com que o corpo desça a superfície, tá? Ele está puxando o corpo para baixo paralelamente à superfície. Tudo bem? Bom, a outra força que nós temos, se esse corpo está apoiado numa superfície, então tem uma força para cima, tá? Aonde essa força aqui é chamada de força normal, que é uma força onde ela é perpendicular à superfície onde o corpo se encontra encostado, tudo bem? Apoiado. Certo? Bom, então tá aí. Nós temos essas representações de forças sobre esse corpo, tá bom? Bom, a gente pode tirar algumas informações já dessa figura. Eu observo que essa figura, ela é um triângulo, tá? E ela é um triângulo retângulo, onde ela tem um lado que é 6 metros, o outro que é 8, então eu consigo descobrir a hipotenusa, tá bom? Bom, então a gente tem o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse outro lado ao quadrado, que são chamados de catetos, tá certo? Então, vamos lá. X ao quadrado, bom, 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64. Então, 36 mais 64 igual a 100. Só que como estava ao quadrado, eu posso elevar a raiz para o outro lado. Então, raiz de 100 é 10 metros, certo? Então, isso daqui vale 10 metros, certo? Então, aí nós já sabemos, tá? As informações dos lados desse triângulo retângulo. Ah, professor, para que eu preciso disso daí? Bom, calma. Você vai já saber por que você precisa desse lado aí, tá? Porque você precisou encontrar
esses 10 metros. Então, vamos lá. Bom, então, avançando um pouco mais, só um detalhe aqui interessante, tá? Se eu olhar o eixo Y, eu tenho normal para um lado e PY para o outro. Ou seja, só que o movimento ele está na subida paralela ao plano, então, no eixo X. Então, quer dizer que no eixo Y, nós temos o equilíbrio. Então, no eixo Y, tá? A normal é igual ao PY. Estão em equilíbrio, certo? Tudo bem? Beleza. Bom, mas aí o meu objetivo não é esse. Vamos para o eixo X, porque a pergunta da questão é qual é o valor de F, qual é a força, tá? Só que no eixo X, vai existir um movimento, o corpo está subindo. Se o corpo está subindo, então existe um movimento. Então a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, tá certo? Onde a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E quem é a força resultante? No eixo Y, nós só temos o F e o PX, onde o F vai na direção do movimento e o PX está no sentido contrário. Então, aqui vai ser F menos o PX é igual a massa vezes a aceleração. Opa, peraí, mas ele me falou que a velocidade é constante. Então, a aceleração é zero se a velocidade é constante. Logo, a força menos Px é igual a zero, porque zero vezes m dá zero. Isso quer dizer, então, que esse menos Px passa para o outro lado, então a força vai ser igual a Px. Mas aí a pergunta é, quem é Px? Tá? Quem é essa força chamada Px? Tudo bem? Então, voltando aqui um pouco, tá? Bom, vamos supor que eu tenha um ângulo bem aqui. Esse ângulo, por semelhança de triângulo, ele é igual a esse outro aqui, tá? Então, nós podemos achar umas relações aqui, tá? Aonde o PY, ele vai ser igual ao peso que gerou ele, vezes o cosseno desse ângulo, porque ele se encontra do lado do ângulo, tá? Já o PX, ele está oposto ao ângulo do outro lado, por semelhança, esse ângulo é igual a esse, então ele se encontra oposto. Então, meu PX, ele vai ser igual a peso que gerou ele, vezes o seno do ângulo. Tudo bem? Então, está aqui. Quem é o Px? É P seno de θ. Então, nós já sabemos que a força, que o Px é igual a P vezes seno do ângulo θ. Tudo bem? Bom, mas quem é esse seno do ângulo θ? Então, vamos lá encontrar quem é o seno do ângulo θ. Bom, nós temos um triângulo retângulo, tá? Na figura, onde os lados são 8, 6 e 10. E o ângulo está aqui. Bom, então seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Então, o seno desse ângulo, cateto oposto é o 6, hipotenusa é o maior lado do triângulo, que é 10, tá? Então, o seno desse ângulo, 6 dividido por 10 dá 0,6, ok? Bom, então agora ficou mais fácil. Então, agora eu posso dizer que o meu Px é igual ao peso. Aí você diz, espera aí, cadê o peso do corpo? Peso do corpo é massa vezes gravidade. Quanto que é a massa do corpo? É 50. Quanto que é a gravidade que ele deu? 10. Então, peso vale 500 newtons, certo? Então, voltando agora,
Então, o peso vale 500, tá? E o seno vale 0,6. Ó, eu estou fazendo isso bem aqui, ó, tá certo? Então, meu px, 500 vezes 0,6 vai dar 300 newtons. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então agora, quem é a força? É igual a Px. Quem é o Px? 300 newtons. Tá certo? Deu para entender? Bom, então você observou que é uma questão que envolve tanto a relação trigonométrica, né, do triângulo retângulo, quanto a decomposição das forças, né? A decomposição das forças envolvida, tá, nas relações aí do plano inclinado. Então você viu que é uma questão bem interessante, onde ela envolve a decomposição da força-peso no eixo X, no eixo Y, velocidade constante e aceleração igual a zero, né? Então, tudo isso daí estava envolvido dentro dessa questão. Bom, então, nós fechamos a resolução dessa questão. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima questão. Tchau!